Eu não sei se você está sabendo, mas recentemente uma banda tem viralizado nas redes sociais com suas músicas inovadoras, vamos colocar assim. O que mais chama atenção é que ou as pessoas gostam muito, ou as pessoas não gostam nada dessa banda. Mas o interessante é que até mesmo as pessoas que gostam atualmente da banda, quando elas escutaram pela primeira vez aquele som, elas não gostaram. E as pessoas que não gostam da banda, possivelmente o real motivo seja um pouco triste. Isso revela justamente um lado obscuro, vamos colocar assim, da humanidade, que é justamente o preconceito e o julgamento para aquilo que a gente não conhece. E eu sei, aí você fala assim, Mateus, mas poxa, isso é só uma banda, isso é só uma música. Por qual o problema da gente ter um conceitozinho com uma música? Problema nenhum. Mas a questão é que, se a gente faz isso com uma banda, será que a gente não faz isso com outras situações do nosso cotidiano? Será que você mesmo já não julgou aquilo que você não conhece e possivelmente ter uma opinião consolidada daquilo que você nunca entendeu de verdade? Bom, é sobre isso que eu quero conversar com você nesse vídeo. Por que essa banda tem dividido tantas opiniões das pessoas assim? Por que essa banda tem um som inovador, vamos colocar assim? E como nós temos a tendência de julgar aquilo que não conhecemos? Bom, esses serão os temas da nossa conversa de hoje. E se você chegou até aqui e quiser participar dessa reflexão, eu te peço que você se sente, fique confortável. Se você é novo por aqui, deixe a sua inscrição aí para você depois acompanhar outros vídeos como esse. Não deixe de clicar no like caso você gostar dessa conversa e vamos para o vídeo. Então não sei se você conhece essa banda Angine de Poitrine ou Angine de Poitrine, vamos colocar assim da forma brasileirada de falar, é uma banda que tem dividido muitas opiniões aí na internet. Aí o engraçado é que muitas pessoas acham que elas estão chamando a atenção por conta do seu visual um pouco diferente. E se eu te disser que o visual ele só impacta no início, que o que mais chama a atenção e que mais traz essa sensação de desconhecido é justamente o som. Se você é novo por aqui, talvez você não saiba, mas fora daqui das redes sociais e do YouTube e de outras redes sociais, enfim, dos vídeos, eu sou professor de música em tempo integral. E eu venho mostrando essa banda para alguns alunos meus, e o engraçado é que a maioria deles tiveram diversas opiniões, vamos colocar assim, opiniões não, diversos sentimentos que eles relataram, mas todos esses sentimentos podem ser resumido na palavra desconhecido. Eu lembro que teve um que falou assim, nossa, parece que eles estão tentando fazer algo, mas não chegam. Ou parece que eu estou esperando que eles vão fazer alguma música de verdade, mas quando parece que vai ser, não é. Ou outras pessoas falam, isso está parecendo desafinado, ou isso não parece ser música de verdade. E a questão desse vídeo é, por que soa tão estranho? O que acontece? Se você não toca nenhum instrumento, se você não entende um pouco sobre teoria musical, isso talvez não vá fazer tanto sentido no início, mas até mesmo você que nunca estudou música, você também vai se sentir estranho ouvindo essas músicas. Eu quero te explicar o porquê. Se você já sabe, ou se não sabe, eu vou te contar, existem 12 notas musicais. A gente conhece as famosas Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si, que são as 7 notas perfeitas, vamos colocar assim. E existem 5 notas alteradas, que isso fica facilmente visualmente mais fácil de entender quando você pega, por exemplo, piano. Se você pegar aí alguma foto na internet, você vai perceber que sempre tem um padrão de 2 e 3 teclas pretas e fica repetindo esse padrão durante todo o teclado. Então, ou seja, o resultado dessas 5 teclas pretas e das 7 brancas, nós vamos ter as 12 notas que nós estamos acostumados a ouvir. Só que o que acontece? Entre essas notas, fisicamente existem outras notas. Se você toca violão, talvez isso vai fazer um pouco mais sentido para você. Quando você vai afinar uma nota, por exemplo, a corda Mi, você quer chegar na nota Mi, vamos supor que você quer a nota Mi, você quer chegar aqui na nota Mi. Só que quando a afinação está um pouco mais para cá, o que a agulha fala? Ó, a afinação está mais para cá. Esse Mi não está certo, você precisa chegar nesse Mi de referência. Ou às vezes acontece da corda Mi estar desafinada mais para baixo e a gente precisa apertar até que a afinação esteja correta. Então, ou seja, existe um Mi aqui e existe um Mi aqui. Porém, o que a gente tem como referência é essa nota aqui. Então, ou seja, outras notas fisicamente elas existem. Apenas a gente não está acostumado a ouvir, é o que a gente chama de coma. E quando eu falo que a gente não está acostumado a ouvir, é aqui no Brasil e em alguns países do Ocidente. Porque na música indiana, por exemplo, existem essas notas. As pessoas cantam esses microtons que a gente chama. E aí é onde entra a sensação de estranheza. Por que essa banda faz?
o guitarrista, a guitarra dele é um pouco diferente e ela consegue trazer alguns trastes que vão tocar notas entre notas. Então, se eu tenho aqui um dó e um dó sustenido, ele consegue tocar um dó meio sustenido. Então, não é nem dó e nem dó sustenido, é dó meio sustenido. E como nós estamos acostumados a ouvir notas predefinidas, vem essa sensação de algo estranho. Agora te pergunto, nós sentimos estranhos porque está errado ou porque fomos levados inconscientemente a interpretar isso como errado? Porque existir por si só, existem outras notas. Então elas não estão erradas, apenas a gente só não está acostumados a ouvir. Então a primeira sensação que nós temos é de estranheza. Aí você fala assim, Matheus, mas eu não sou músico, eu não entendo nada sobre música, mas eu me senti estranho. É claro que você vai se sentir estranho. A gente chama isso de aprendizado inconsciente ou aprendizado indireto, que é justamente você vai inconscientemente aprendendo alguns padrões melódicos, alguns padrões de notas dentro do seu ouvido. Então, quando você começa a ouvir coisas que fogem a esse padrão, possivelmente vem essa sensação de estranheza. Tá, Matheus, mas o que você está querendo, até onde você está querendo chegar? Aqui fica a pergunta. Se a gente não faz isso com uma banda, imagina com outras situações da nossa vida. Cara, tem um exemplo que eu sempre gosto de contar para os meus alunos, e se essa pessoa estiver assistindo, depois me conta, mas o nome dele é Jackson. Eu sempre conto a tua história para os meus alunos. O que acontece? Ele morava em outro lugar do país, se eu não me engano, eu acho que era no Nordeste, e ele vivia de uma família muito pobre, de uma família muito com dificuldade de conseguir as coisas. E teve um dia que, com muito custo, ele começou a trabalhar e conseguiu comprar sua primeira guitarra. E ele conta que quando ele chegou em casa, ele estava super animado para mostrar ao pai dele que ele comprou a guitarra dele e ele queria aprender algumas músicas. E a primeira coisa que o pai dele falou, vende essa guitarra agora, senão você nunca mais vai morar comigo, porque eu não quero que marginal fique tocando guitarra aqui dentro de casa. Aí, a primeira reação que ele teve é ficar muito triste, e eu agora não vou lembrar se ele vendeu ou não, se ele conversou com o pai dele, mas a grande contradição é que hoje, anos depois, ele construiu a escola de música dele, ele se mudou para cá pro Rio, ele se formou comigo na faculdade, e hoje ele comprou uma casa para os pais deles com dinheiro da escola de música dele. É claro que hoje os pais dele não têm mais essa visão, mas eu te pergunto, por que o pai dele teve essa primeira reação para com o filho, né, quando o filho dele trouxe uma guitarra para casa? É justamente isso, é julgar o desconhecido. Na realidade dele, ele não conhecia nenhum músico, no caso do pai do Jackson, né? Ele não conhecia nenhum músico. E as únicas referências que ele tinha de músico eram de pessoas que ele não gostava. Então, o primeiro sentimento que ele teve, indiretamente, involuntariamente, inconscientemente, é pegar o estereótipo de um músico ruim de vida, vamos colocar assim, ou desonesto, e achar que o filho dele ia se tornar assim por conta da música. Então, ou seja, essa sensação da gente rejeitar aquilo que a gente não conhece é muito comum, isso é muito humano, vamos colocar assim. Mas essa é um dos maiores erros que nós temos. Então, ou seja, quantas vezes nós julgamos alguém por conta de estereótipos? Isso fica muito claro, eu venho falando sobre isso em outros vídeos. Se você está me conhecendo aqui por conta desse vídeo de música, né, que é um vídeo extra que eu estou fazendo para o canal, depois eu te convido, caso você queira assistir outros vídeos meus. Mas eu falo justamente sobre isso, que nós fabricamos a realidade que enxergamos. A visão de mundo que nós temos, ela foi gerada por um viés. E o que é o viés? É o resultado de tudo aquilo que a nossa mente aprendeu como certo, ou como errado, né? Provinda da cultura que nós temos, do meio familiar que nós estamos inseridos, com as nossas próprias experiências de vida, com nossos traumas, com nossos princípios, vamos colocar assim. O resultado disso tudo vai gerar a nossa visão de mundo e o significado que nós damos para as coisas. Então, o que é certo e errado na nossa visão é justamente pelo nosso viés de mundo. Então, ou seja, nós temos a tendência de olhar aquilo, de olhar qualquer situação, assim mesmo como essa banda, e já tem um pré-conceito daquilo que a gente está vendo. E como soa desconhecido, aí a gente vai ter diversas opiniões. Mas isso é errado. Não tem problema você falar assim, Matheus, eu não gostei dessa banda, eu conheço sobre música microtonal, meu ouvido musical é desenvolvido, mas eu não gostei. Pô, show de bola, não tem problema nenhum. Você desenvolveu uma opinião,
baseado numa experiência real que você teve. O problema é que muitas pessoas falam que não gostam e nem sabem por que não gostam. E quantas vezes a gente não faz isso? Cara, a gente pega uma pessoa e julga pelo estereótipo. E estereotipar tudo é um erro. É a mesma coisa que a gente dizer que toda pessoa que anda de paletó é uma pessoa bem-sucedida, é uma pessoa estudada. Ou que toda pessoa que andar com uma roupa, vamos colocar assim, um pouco mais curta na rua, é uma pessoa mau caráter. Roupa não define caráter, assim como paletó também não vai definir se a pessoa é bem-sucedida ou não. Então, ou seja, nós temos essa tendência, né? Nietzsche já dizia que aqueles que, até coloquei para não falar errado, e aqueles que foram vistos dançando foram julgados insanos por aqueles que não podiam escutar música. Então, ou seja, as pessoas que não conseguiam ouvir julgavam as pessoas que estavam dançando ao som da música. Então, ou seja, quem não consegue ouvir música, ela não consegue se colocar no lugar de quem está dançando ou ouvindo, ou seja, empatia. Então, seja, julga. A pessoa tem julgamento. E nós fazemos isso o tempo todo. E agora eu te pergunto, alguém já falou que não gosta de você sem te conhecer? Ou até mesmo você já falou que não gosta de uma pessoa só por conta do estereótipo? Se isso já aconteceu, você sabe que é ruim. E se você não gosta de alguém por conta do que ela aparenta ser, eu te peço, cara, se permita a conhecer. Porque nem tudo que parece é de verdade. A gente está cercado de vídeos aí nas redes sociais de pessoas que fabricam e que se mostram inteligentes, pessoas bem-sucedidas, que têm um lifestyle apresentável e bem chamativo, e não passa de ilusão, ou seja, parece ser, mas não é. Então aqui fica a reflexão, se você chegou até aqui e está me conhecendo por esse vídeo que eu estou falando sobre música, mas esse canal justamente eu falo sobre reflexões. Então aqui fica a questão, até quando nós vamos julgar aquilo que não entendemos? Até quando nós não vamos encarar que nós precisamos se perguntar e questionar se o que estamos acreditando que é certo ou errado é realmente certo e errado. Enfim, eu vou deixar aqui como sugestão você assistir esse meu vídeo aqui, que eu falo justamente sobre o medo do imperfeito, né? Sobre como nós temos medo de olhar para nossas próprias imperfeições. E é justamente isso, quando você começa a se questionar se você gosta ou não de alguma coisa, se é certo, errado ou não, você começa a questionar seus próprios princípios, você começa a questionar seu próprio ensinamento, ou seja, é questionar uma vida toda que você viveu, talvez julgando, talvez sendo ignorante com as pessoas, talvez você foi até uma pessoa ruim, e quando você começa a se questionar e começa a se lidar com isso tudo, é tão desconfortável que muitas pessoas simplesmente preferem não se encarar, não encarar suas próprias imperfeições. Mas isso é necessário. Até mesmo para a gente conhecer nossas qualidades, nós temos que encarar nossas imperfeições. Enfim, se você chegou até aqui, não deixe de colocar a palavra preconceito para eu saber que você chegou até o final. Eu quero muito saber da sua opinião, daquilo que você achou. Eu quero que você depois pare e assista os vídeos dessa banda para você saber realmente se gosta ou não. E depois deixa aqui nos comentários. Enfim, esse foi um vídeo extra. Gostei muito de passar esse tempo com vocês. Até o próximo vídeo. Tchau!